Fala aí galera que curte nosso canal, tudo bem? Eu sou o Bruno Barros, esse é o canal Futebol Fundo Possense. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se, ativa o sininho das notificações. E não se esquece, se você gostar desse vídeo, deixa aquele super like motivacional no final, beleza? No vídeo de hoje, vamos falar sobre tudo que você não sabe, mas que deveria saber sobre o futebol da Noruega. Ficou curioso? Quer conhecer essa história? Então, vamos nessa! A Noruega é um país que se localiza no norte da Europa, mais precisamente na chamada Península Escandinava, vindo a fazer fronteiras com países como Suécia, Finlândia e Rússia. As terras norueguesas dos primórdios eram ocupadas pelo povo viking, até que no século IX, Haroldo I derrotou os líderes tribais e unificou as terras e se declarou o primeiro rei da Noruega. Porém, no século XI, o reino sofreria um breve período de dominação dinamarquesa. Após 3 séculos como nação independente, foi criada a chamada União de Kalmar, que fundia Noruega, Suécia e Dinamarca em um único reino, que existiu entre 1397 e 1523, quando a Suécia se retirou e surgiu o Reino da Dinamarca e Noruega, que na verdade era só Dinamarca, porque era quem mandava. E isso durou até 1814, quando as invasões napoleônicas forçaram a Dinamarca a ceder as terras norueguesas à Suécia, criando assim o Reino da Noruega e Suécia, que durou até 1905, quando de forma pacífica a Suécia aceitou a separação, deixando a Noruega livre para voltar a ser uma nação independente. O país, apesar da declarada neutralidade, sofreu vários ataques alemães, tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Segunda, e depois conseguiu manter boas relações na Guerra Fria, tanto com a União Soviética quanto com os Estados Unidos. Até hoje, a Noruega é uma monarquia, atualmente encabeçada pelo rei Haroldo V, submetida a um parlamento. O país é destaque mundial na indústria petroquímica e pesqueira, e desde 2009 é considerado pela ONU o melhor país do mundo para se viver, haja vista a liderança no ranking do Índice do Desenvolvimento Humano. O time de futebol mais velho na Noruega é o Odd Grenland, fundado em 1894, 8 anos antes da fundação da Associação Norueguesa de Futebol, entidade que organiza o Campeonato Norueguês, que é disputado desde 1937 e que tem como maior campeão, disparadamente, o Rosenborg, time da cidade de Trondheim, e que venceu o campeonato norueguês 26 vezes, contra apenas 9 do segundo colocado, o Fredrikstad. O Rosenborg conseguiu no campeonato norueguês a incrível proeza de ser campeão 13. Eu disse 13 vezes seguidas, de 1992 a 2004, tornando-se assim trideca campeão. Tri de 3, deca de 10. Aí trideca 13. Eu não entendi o que ele falou. O norueguesão é disputado por 16 equipes em sistema de pontos corridos, sendo que nem o campeão entra direto na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Ele entra na segunda fase eliminatória, enquanto que o vice-campeão e o terceiro colocado entram na Liga Europa. Em 2020, quem levantou a taça de campeão foi o Bodo Glimt, que com 104 anos de história conquistou o campeonato norueguês pela primeira vez. E vou resumir com 2 palavras: parabéns! O campeonato de 2021 será disputado de 9 de maio a 12 de dezembro e contará com as seguintes equipes: o Stabæk, que joga no Nadderud Stadium, na cidade de Bærum; o Brann, que joga no Brann Stadium, na cidade de Bergen; o Molde, que joga no Aker Stadium, na cidade de Molde; o Strømsgodset, que joga no Marienlyst Stadium, na cidade de Drammen; o Tromsø, que atua no Alfheim Stadium, na cidade de Tromsø; o Rosenborg, que atua no Lerkendal Stadium,
na cidade de Trondheim. O Viking, que joga no Viking Stadium, na cidade de Stavanger. O Vålerenga, que atua no Ullevål Stadium, em Oslo. O Bodo Glimt, que joga no Aspmyra Stadium, na cidade de Bodo. O Lillestrøm, que joga no estádio Arasen, na cidade de Lillestrøm. O Haugesund, que joga no Haugesund Stadium, na cidade de Haugesund. O Odd Grenland, que joga na Skagerrak Arena, na cidade de Skien. O Sandefjord, que atua no Store Stadium, na cidade de Sandefjord. O Sarpsborg 08, que joga no Sarpsborg Stadium, na cidade de Sarpsborg. O Kristiansund, que atua no Kristiansund Stadium, na cidade de Kristiansund. E o Mjøndalen, que joga no Isaksen Stadium, na cidade de Mjøndalen. A segunda competição mais importante na terra dos bacalhaus é a Copa da Noruega, que é bem mais antiga que o Campeonato Nacional, pois é disputada desde 1902. E dividindo o posto de maiores vencedores da competição, aparecem o Odd Grenland e o Rosenborg, com 12 títulos cada um, sendo o último do Odd Grenland em 2000 e o do Rosenborg em 2018. O último time a levantar essa taça foi o Viking, campeão da Copa da Noruega em 2019, garantindo desta forma vaga na Liga Europa. A edição de 2020 foi cancelada em virtude da pandemia. Eu acho que você já deve ter sentido que nunca um time da Noruega conquistou o título da Liga dos Campeões da Europa. É verdade. O ápice do futebol norueguês foi na temporada 96-97, quando o Rosenborg chegou às quartas de finais, mas foi eliminado pela Juventus de Turim. Em 3 oportunidades, os times da Noruega foram eliminados na fase de quartas de finais da extinta Taça dos Clubes Vencedores de Taças. Competição essa que reunia somente os campeões das Copas Nacionais. Na temporada 68-69, o Lyn foi eliminado pelo Barcelona. Em 96-97, o Brambergen foi eliminado pelo Liverpool. E em 98-99, o Vålerenga foi eliminado pelo Chelsea. Sabe quantos jogadores brasileiros neste ano de 2021 vão atuar no Campeonato da Noruega? Adivinha? Só um. Cerca de 95% dos jogadores que lá atuam são do próprio país. Na maioria dos clubes, você observa um ou outro jogador africano, ou asiático, ou de qualquer outro país europeu. Mas um fato curioso chama muito a atenção. Tanto o Rosenborg quanto o Lillestrøm possuem em seus estatutos um veto à contratação de jogadores sul-americanos. O porquê disso, ninguém sabe. Pode africano? Pode. Pode asiático? Pode. Pode norte-americano? Pode. Pode o cara que só tem uma perna? Pode. Pode o cara que só tem um olho só feito lambreta? Pode. Agora, pode o sul-americano? Não pode. Argentino, colombiano, brasileiro, chileno, uruguaio. Nesses 2 clubes que eu falei aí, morre de fome. Abaixo a sul-americanofobia. O único brasileiro a jogar atualmente no futebol norueguês é o volante Zé Eduardo, revelado na base do Cruzeiro, e que passou por times como Maga de Santa Catarina, Bragantino, Boa Vista de Saquarema, pelos italianos Parma, Empoli, Padova, Cesena e Virtus Lanciano, pelo Viu da Suíça, até que no ano passado foi contratado pelo Sandefjord. Um exemplo recente de jogador brasileiro que passou por lá é o meia Marinho, revelado no time do Tigres do Brasil, time da cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e que depois passou no time do Duque de Caxias antes de 2015, quando foi contratado pelo Aalesund, hoje na 2ª divisão norueguesa. Jogou lá até 2018, quando foi contratado pelo Kongsvinger, da 3ª divisão. Em setembro de 2020, Marinho foi contratado pelo Boluspor, da Turquia, time que atualmente joga na 2ª divisão turca, e ele joga lá até hoje. Outro exemplo é o goleiro Ricardo Friedrich, formado na base do Internacional de Porto Alegre,
e que passou por times como Ituano, pelo Esportivo de Bento Gonçalves, pelo Hops da Finlândia, até que em 2017 chegou no Bodo Glimt, permanecendo até ano passado, quando foi negociado com o Ankaragücü da Turquia. A seleção norueguesa já disputou 3 Copas do Mundo. A primeira em 1938, na França, quando caiu na primeira fase para a Itália, que no final seria a campeã. A segunda em 1994, nos Estados Unidos, quando foi a última colocada em um grupo que ainda tinha o México, a Irlanda e a Itália. E a terceira em 1998, na França, quando passou em segundo, num grupo que ainda tinha o Brasil, a Escócia e o Marrocos, mas caiu nas oitavas de finais diante da Itália. A seleção norueguesa é a única seleção do mundo que o Brasil já enfrentou e que o Brasil nunca conseguiu vencer. Em 1988, em Oslo, Brasil e Noruega empataram em 1-1. Em 97, em um amistoso em Oslo, a Noruega enfiou um 4-2 no Brasil. Na Copa de 98, na França, em Marselha, em jogo da primeira fase, a Noruega venceu o Brasil de virada por 2-1. E em 2006, em um amistoso em Oslo, Brasil e Noruega ficaram no 1-1. Nas Olimpíadas de 1936, que foram realizadas em Berlim, a seleção norueguesa conseguiu a honrosa medalha de bronze. Eliminaram a Turquia e os anfitriões alemães, mas nas semifinais caíram diante da Itália. A Noruega é freguesa da Itália. O bronze olímpico foi conquistado após vencer a decisão do terceiro e quarto lugar contra a Polônia. A Noruega jogou apenas uma Eurocopa, a de 2000, que foi jogada na Holanda e na Bélgica, mas foi eliminada ainda na primeira fase em um grupo que ainda continha a Espanha, a Iugoslávia e a Eslovênia. Há quem acredite que a nova geração de craques do futebol norueguês pode levar a seleção norueguesa à próxima Copa do Mundo, a de 2022 no Catar. E o torcedor norueguês vem depositando muita confiança naquele atleta que vem mais chamando a atenção. Eu estou falando do atacante Erling Haaland, do Borussia Dortmund, ex-jogador do Molde e que foi contratado em 2019 junto ao Salzburg da Áustria. A seleção norueguesa é comandada pelo treinador Ståle Solbakken, ex-treinador do Copenhague, da Dinamarca, e tem jogadores como o goleiro Rune Jarstein, do Hertha Berlim da Alemanha, os defensores Jonas Svensson, do AZ Alkmaar da Holanda, e Christopher Ajer, do Celtic da Escócia, os meias Martin Odegaard, do Arsenal da Inglaterra, e Morten Thorsby, da Sampdoria da Itália, e os atacantes Alexander Sørloth, do RB Leipzig da Alemanha, e Joshua King, do Everton da Inglaterra. No passado, outros craques noruegueses brilharam nos gramados europeus, como o atacante Arne Brustad, que fez parte do elenco norueguês, medalha de bronze nas Olimpíadas de 36 e do que disputou a Copa do Mundo de 38, marcando o primeiro gol de sua seleção em Copas. Jørgen Juv, outro remanescente do time medalhista de bronze em 36 e que marcou época no Lyn, da Noruega, e no Basel, da Suíça. Gunnar Thoresen, que defendeu a seleção nas décadas de 1940 e 1950 e que até hoje é o maior goleador do futebol norueguês, com a camisa do time do Larvik. O goleiro Erik Thorstvedt, que defendeu seu país na Copa de 94 e que atuou em times como Borussia Mönchengladbach da Alemanha, Gotemburgo da Suécia e Tottenham, onde ganhou a Copa da Inglaterra de 1991. O zagueiro Henning Berg, ex-Manchester United, e que em 95 ajudou o modesto Blackburn Rovers a vencer o campeonato inglês após 81 anos de jejum. O atacante Tore André Flo, componente da seleção da Noruega na Copa de 98 e que marcou época no Chelsea da Inglaterra. Arne Riise, que brilhou no começo dos anos 2000 com a camisa do Liverpool e Roma. E Ole Gunnar Solskjaer, autor do gol do título do Manchester United na Liga dos Campeões da temporada 98-99, quando já nos acréscimos o time inglês ainda perdia de 1-0 para o Bayern de Munique, que levou a virada em apenas 2 minutos,
sendo assim um dos maiores ídolos da história dos Red Devils. Na Noruega, o que dá mais orgulho dentro do futebol é a seleção feminina, que já trouxe para o país um título de Copa do Mundo. A Copa do Mundo Feminina de 1995, que foi sediada na Suécia, na qual a Noruega passou da primeira fase com vitórias sobre Inglaterra, Canadá e Nigéria, vindo ainda a eliminar a Dinamarca e os Estados Unidos, antes de bater na grande final a Alemanha. No âmbito europeu, a seleção norueguesa feminina tem 2 títulos da Eurocopa Feminina. A primeira foi em 1987, quando a Noruega, então país sede, eliminou a Itália e venceu na final a Suécia. A outra foi em 1993, quando a competição foi jogada na Itália e as norueguesas despacharam a Holanda e a Dinamarca antes de vencerem na grande final as anfitriãs italianas. Olha, os homens é freguês da Itália, mas as mulheres não, olha. A Noruega ainda foi vice-campeã em mais 4 oportunidades, 89, 91, e também soma às suas conquistas uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, quando se classificou em segundo num grupo que continha os Estados Unidos, a China e a Nigéria. Passaram pela Alemanha nas semifinais e bateram na grande final as norte-americanas. A seleção norueguesa feminina atualmente conta com talentos como a goleira Cecilie Firkeskrand, jogadora do Brighton, da Inglaterra, a atacante Maren Mjelde, do Chelsea, da Inglaterra, a meia Christine Mind, do Rosenborg, a também meia Ingrid Engen, do Wolfsburg, da Alemanha, a lateral Caroline Hansen, do Barcelona, e a atacante Elise Torsnes, do Vålerenga. Bem, pessoal, a intenção do vídeo de hoje era falarmos sobre tudo aquilo que você não sabe, mas que deveria saber sobre o futebol da Noruega. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem, pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!